Urgente, Bruno Henrique renova com o Flamengo até 2027. Nação rubro-negra, para tudo que você está fazendo agora. Porque essa notícia mexe direto com a história recente do Mengão. Não é especulação, não é rumor, é oficial. Bruno Henrique segue no Flamengo até o fim de 2027. E quando a gente fala de Bruno Henrique, a gente não fala de qualquer jogador, a gente fala de um dos nomes mais decisivos da era moderna do clube. Um cara que chegou em 2019 e simplesmente mudou de patamar dentro do futebol brasileiro. Agora pensa comigo, nação, um atacante com 35 anos, ídolo, multicampeão, renovando contrato por mais 2 anos e meio de projeto. Isso não é só continuidade, isso é confiança, isso é recado, e o Flamengo deixou claro, ele ainda faz parte do plano. Logo após a renovação, Bruno Henrique falou com o coração aberto, e foi direto com a nação rubro-negra. Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. E aqui, nação, já começa a parte que pesa. Porque quando um jogador fala que viveu mais do que imaginava, significa que ele não só ganhou o título, ele construiu história. E vamos falar de história agora. Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019, vindo do Santos. E naquele momento, poucos se imaginavam o impacto que ele teria. Mas o futebol tem dessas coisas. Alguns jogadores não chegam apenas para reforçar elenco, eles chegam para marcar época. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde então, são 361 jogos com o manto sagrado, 114 gols, 58 assistências, e um número que impressiona qualquer torcida: 18 títulos oficiais. Nação rubro-negra, isso não é estatística comum, isso é legado. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Bruno Henrique esteve lá, decidiu o jogo, mudou partidas, cresceu em finais, e virou símbolo de uma geração vitoriosa. Mas segura essa informação, porque ela muda o peso dessa renovação. Ele não está renovando para encerrar a carreira no banco. Ele está renovando dentro de um projeto que ainda o vê como peça importante. E isso levanta uma pergunta inevitável na cabeça da nação. Até quando Bruno Henrique ainda pode decidir jogos no mais alto nível? Porque uma coisa é permanecer no elenco, outra coisa é continuar sendo decisivo. E o Flamengo, ao renovar até 2027, aposta justamente nisso. Agora vamos subir o nível da conversa. Nação rubro-negra, essa renovação não é só sobre o jogador, é sobre o vestiário inteiro. Porque Bruno Henrique não é só atacante, ele é referência, ele é liderança, ele é exemplo de uma geração que aprendeu a ganhar. Jogadores mais jovens olham para ele e enxergam o caminho, enxergam o padrão, enxergam o que significa vestir a camisa do Flamengo em alto nível. E isso não se compra no mercado, isso se constrói com tempo, com títulos, com história. Mas calma, porque a notícia ainda tem mais camadas. Quando o Flamengo renova com um jogador desse nível, ele não está apenas mantendo um atleta, ele está preservando uma identidade vencedora. E identidade, nação, é algo que sustenta projeto. Agora presta atenção nesse ponto, porque ele é importante. Bruno Henrique tem 35 anos, e ainda assim, recebe uma renovação longa, até 2027. Isso mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o Flamengo confia na condição física e na entrega dele. Segundo, o clube acredita que ele ainda pode ser útil em momentos decisivos. E em clube grande, nação rubro-negra, o momento decisivo é tudo. Mas aqui vem o pico dessa história. Porque toda renovação de ídolo também traz uma dúvida silenciosa no torcedor. Será que esse é o começo do fim ou o prolongamento de mais um capítulo glorioso? E essa resposta ainda vai ser escrita dentro de campo. Agora imagina o cenário. Nação, jogos grandes, Maracanã lotado, bola sob pressão, e Bruno Henrique entrando em campo com a camisa do Flamengo, como já fez tantas vezes, e o torcedor sabe, em algum momento, ele aparece. Isso não é sorte, é histórico, e é por isso que essa renovação mexe tanto com a nação rubro-negra. Porque não é só sobre contrato, é sobre memória afetiva, é sobre lembrar de arrancadas, de gols decisivos, de finais, de noites históricas. E agora, tudo isso continua por mais alguns anos. Mas fica o alerta, nação, o futebol não espera ninguém, e cada temporada a mais é também um teste novo, um desafio novo, um nível diferente, e o Flamengo sabe disso. Por isso,
Essa renovação também é gestão, é planejamento, é equilíbrio entre passado glorioso e futuro competitivo. Agora, chegando no fim dessa história, fica a sensação clara: o Flamengo não encerrou um ciclo, ele estendeu um capítulo, e a nação rubro-negra agora entra nessa nova fase com uma certeza e uma dúvida ao mesmo tempo. A certeza: Bruno Henrique ainda veste o manto sagrado, e a dúvida é até onde esse ídolo ainda pode levar o Flamengo dentro de campo. Porque uma coisa é fato: nação, jogador grande não se aposenta da história, ele apenas muda a forma de escrever ela.